As estrelas surgem basicamente de gases e poeira que se encontra no universo. Essa poeira e esses gases, ou seja, nuvens, acabam se juntando e ali começa a se ter então um aglomerado de matéria. Essa matéria vai começando a se condensar até que chega um determinado momento em que a gravidade é muito alta e com isso então começa-se a ver ali a formação de um estado de plasma. E ali então nós temos um momento onde a estrela entra na sua fase principal, que é a de fundir átomos de hidrogênio para gerar hélio. Esse processo é um processo exotérmico e libera muita energia, por isso que as estrelas são sempre bastante brilhantes. É claro que as estrelas que nós conseguimos observar a olho nu, em geral, são estrelas bastante grandes, similares até mesmo ao nosso Sol, sendo que estrelas menores, como as anãs castanhas, a gente não consegue observar porque ela não tem brilho suficiente para isso. Mas no caso, quando uma dessas estrelas que pode possuir um tamanho um pouco maior que o Sol, em geral de 1,4 até mais ou menos umas 3 vezes maior que o Sol, ou seja, possui mais massa que o nosso Sol, quando ela acaba de consumir todo o seu hidrogênio, ou seja, ela para de produzir hélio e começa a consumir o hélio para começar a produzir outros elementos químicos, inicia-se ali um processo em que o combustível da estrela vai se encerrando. Quando isso ocorre, começa-se a ter a formação de um núcleo de ferro, e esse núcleo de ferro ele passa para um segundo processo na estrela, que é o processo de morte estelar. E por que isso ocorre? Porque quando olhamos para o átomo de ferro individualmente, percebemos que a força entre os núcleons dele é muito alta, e isso então faz com que o processo deixe de ser exotérmico e passe a ser endotérmico. Sendo assim, a estrela colapsa e então ocorre uma grande explosão. E essa explosão faz com que todo esse material que ela produziu e que se encontra aos seus arredores seja jogado no ambiente estelar. Ou seja, ele é expulso violentamente de perto da estrela, fazendo então com que ocorra o surgimento do que chamamos de supernova. E a supernova tem esse nome por quê? Porque quando ela aparece no céu, ela libera uma quantidade muito grande de luz. E muitas vezes ela pode também liberar luz em comprimentos de onda que a gente não consegue enxergar, como por exemplo, raio-x, raio gama e também ondas de rádio. Então isso faz com que essas estrelas possam ser caracterizadas como pulsares. Então, essas estrelas, a supernova, ela pode ser caracterizada como uma estrela que morreu e o núcleo dela acabou ficando exposto. Só que qual que é o grande problema que temos aqui? O grande problema é que aquele núcleo de ferro nem sempre ele consegue se manter. E então os átomos de ferro acabam passando por um processo em que todos os prótons que ali se encontram, ou seja, aqueles baryons que são compostos por quarks up e quarks down, especificamente 2 up e 1 down, acabam absorvendo os elétrons que estão nas camadas eletrônicas do próprio átomo de ferro e então ali começa a ocorrer um processo inverso do chamado decaimento beta. No caso, é fornecida energia e partículas para que
ali aqueles baryons passem de prótons para nêutrons. Só que isso acontece com todos os prótons que existem no átomo de ferro e também possíveis outros elementos que podem ter ali por perto. Isso se dá por causa da gravidade colapsando. Então, conforme a gravidade começa a aumentar a pressão ali, esses átomos deixam de existir, passando a ser todos os prótons e os elétrons a nêutrons. Então nós temos ali o surgimento das estrelas de nêutron. E obviamente muitas estrelas de nêutrons são pulsares, caracterizam-se como pulsares, são estrelas gigantescas que podem ter mais de 3 vezes a massa do Sol. Só que agora toda essa massa, devido a tanta gravidade, é comprimida num raio de 10 a 20 quilômetros, ou seja, numa distância muitas vezes menor do que 2 cidades. Então toda essa massa, que é equivalente a 1,4 ou até 3 vezes mais massa que o Sol, elas se concentram numa esfera minúscula. E essa esfera minúscula, se nós tivéssemos como chegar ali perto e pegar um pouco da matéria que se encontra ali dentro, pesaria ali em torno de bilhões de toneladas, uma colher de chá. Então, toda essa pressão vai fazendo com que a superfície dessa estrela de nêutron comece a se tornar o quê? Uma das superfícies mais lisas que pode existir no universo. E por que isso acontece? Porque a pressão vai crescendo tanto, sendo que todas essas partículas que eram prótons e elétrons que se juntam através de um processo de fusão, liberando neutrinos e muita energia. Ou seja, por isso que essas estrelas são tão brilhantes, acabam fazendo com que aquela superfície da estrela fique tão compacta e lisa, mas liberando uma quantidade gigantesca de energia. Então, além de ser pontos extremamente luminosos, são regiões pequenas, altamente densas e que possuem uma superfície quase sólida e também muito lisa. Só que conforme vai aumentando a gravidade ali, um outro fato vai acontecendo. Aquela superfície não vai sendo mais dependente de temperatura. Ali começa a haver agora uma dependência somente de densidade. Então a estrela ela vai parar de brilhar não necessariamente por causa de questão de temperatura, mas sim por questão, obviamente, da própria densidade. Toda a matéria vai se condensando tão fortemente que ela acaba ali liberando luz. Por quê? Porque se torna uma superfície que é a melhor superfície de condução de energia que existe no universo. Então aquela matéria que se encontra ali condensada é uma matéria que a gente jamais teria contato aqui na Terra. É muita matéria condensada. E dessa forma então temos ali uma superfície que somente não vai colapsar para a formação de um buraco negro pelo seguinte fato: aqueles nêutrons que estão sendo gerados, eles são basicamente formados por férmions, e os férmions são partículas que respeitam o que? O chamado princípio da exclusão de Pauli. Isso quer dizer o quê? Que no caso os férmions eles não podem ocupar os mesmos estados quânticos. Sendo assim, os férmions eles precisam possuir números quânticos diferentes. E agora observem como que isso é complexo, porque naquela região da estrela de nêutrons acaba tendo ali uma gravidade 2 bilhões de vezes maior que a gravidade que existe na Terra. E todas essas partículas acabam se aproximando demais. E obviamente muitas dessas partículas vão começar a se aproximar de estados quânticos específicos. Só que devido ao princípio da exclusão, que é uma questão natural, essas partículas acabam ficando em estados quânticos diferentes. E isso então faz com que o colapsamento não imploda completamente a estrela, gerando então dessa forma um buraco negro.
devido a características quânticas, unicamente quânticas, as estrelas de nêutrons existem, ou seja, nem mesmo uma gravidade 2 bilhões de vezes superior à da Terra consegue vencer os aspectos quânticos, ou seja, férmions não podem ocupar mesmo os estados quânticos. E essa característica pode ser muito bem descrita, por exemplo, pelo processo de cromodinâmica quântica, o qual demonstra que os quarks, que são férmions, eles necessitam ter colorações diferentes, e essas cores vão sendo trocadas rapidamente através do contato com os gluons, que vão ajudando a manter essas partículas unidas. Então, na cromodinâmica quântica, até mesmo alguns pions ajudam nesse processo, e assim, então, ocorre ali a presença da força nuclear forte. E essa talvez seja a demonstração mais fantástica do que é a força nuclear forte, porque ela consegue manter uma estrela de nêutrons existindo com uma gravidade 2 bilhões de vezes superior à da Terra. Pessoal, muito obrigado por vocês viram o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, se for possível, compartilhe o vídeo e também hype esse vídeo. E se for possível, deixe algum comentário aqui sobre o vídeo, o que você gostou, o que você não gostou e o que você acha que pode melhorar. Antes de ir embora, também dá uma olhada aqui que eu vou deixar uns links que podem ser interessantes caso você tenha vontade de aprender um pouco mais sobre astrofísica. Vou deixar uns links de uns livros num site que eu criei. Lá tem livros que são gratuitos, você pode baixar, e também tem livros que você pode comprar. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.